Pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai começar a parte de quebra do pressuposto do modelo clássico de regressão linear, tá? Então só fazendo uma breve revisão do que a gente tinha colocado. Então a gente começa com o modelo de regressão linear simples, tem uma variável explicativa. Depois a gente vai para o modelo de regressão múltipla, que tem mais de uma variável explicativa. Depois a gente colocou que essas variáveis explicativas elas podiam ser quantitativas ou qualitativas, né? Como é que interpretava isso, como é que via a qualidade do ajustamento do modelo, se ele seguia distribuição normal ou não. Mas a gente sabe que o modelo clássico de regressão linear ele tem uma série de pressupostos, não é isso? E agora a gente vai começar a dar uma relaxada, né? A gente vai precisar dar uma analisada, né, na verdade, nesses pressupostos, tá certo? Até então a gente estava considerando que os resíduos seguiam a distribuição normal, que não existia uma correlação perfeita entre as variáveis explicativas do modelo, que os resíduos não eram correlacionados e assim sucessivamente, tá? Então, hoje a gente vai tratar de uma questão específica relacionada com as variáveis explicativas do modelo clássico de regressão linear, que é quando existe uma correlação entre elas. Uma correlação forte, né? Quando existe um problema, quando existe uma correlação forte. Porque essa correlação entre as variáveis explicativas, ela vai existir, né? Só que ela vai existir em graus diferentes. Possivelmente a gente não consegue eliminar isso. Então essa correlação não é uma coisa que você resolve, é uma coisa que você convive, tá? Então, dito isso, a partir de agora vocês precisam saber o seguinte: o que é, as consequências, como detecta e como corrige, tá? Tudo que a gente vai ver até agora, vocês precisam saber o que é, as consequências, como detecta, como corrige, tá? Então, especificamente na questão da multipolaridade, a gente sabe que uma das premissas do modelo clássico de regressão linear é que não existe multicolinearidade entre as variáveis explicativas do modelo de regressão que vai ser estimado. Antigamente, na origem, multicolinearidade significava uma correlação perfeita. Se a gente fizesse uma correlação entre duas variáveis explicativas, ela seria igual a 1, tá? As correlações seriam altamente correlacionadas, totalmente correlacionadas. Então a multicolinearidade era isso, a existência de uma correlação perfeita entre algumas ou mais de algumas variáveis explicativas do modelo de regressão. Mas hoje em dia a gente entende os casos em que multicolaridade também é uma correlação, né? Só que não necessariamente perfeita, ela pode ser menos do que perfeita. E aí ela pode ser alta, moderada, pode ser baixa. Tá? Aqui dá um exemplo para vocês. Eu tenho aí 3 variáveis, x1, x2 e x3. A correlação entre x1 e x2 é igual a 1. Elas são perfeitamente correlacionadas, porque x2 é igual a 5 vezes x1. Pode confirmar aí que x2 é igual a 5 vezes x1. 5 vezes 10, 50. 5 vezes 15, 75. 5 vezes 30, 150. Então, se eu fizer uma correlação entre x1 e x2, como do core, do R, por exemplo, aí vocês vão ver que isso daí vai dar igual a 1. Tá? Agora, se você pegar x1 e x3, vocês vão ver que você não tem uma correlação perfeita. Porque no primeiro caso, por exemplo, x3 é o quê? 5x1 mais 2. Né? O 75 é 5x2. Desculpa, 5x1. O 97 ele é 5 vezes 18 mais 7. E assim vai, tá? Então, apesar de não ser uma correlação perfeita, mas é extremamente elevada. Se a gente pedir para ver uma correlação entre essas duas variáveis, vai dar 0,9959. Tá? Então é muito alto.
Se a gente pedir para colocar isso daí no modelo de regressão, o x1 e o x2, os betas não vão ser estimáveis, né? O Gujarati, por exemplo, ele demonstra isso daí bem claramente. Porque qual que vai ser o problema? Vai ser o ranking dessa matriz aí, né? Então a gente vai ter um ranking igual a zero, consequentemente, a gente não vai conseguir, o determinante vai ser nulo, né? A gente não consegue inverter aquela matriz x' x a menos 1, então a gente não consegue estimar os betas, tá? E a gente não consegue tirar o efeito líquido de x1 sobre o y, tirando fora o efeito de x2. Né? A gente não consegue explicar, retirar o efeito líquido de x2 em cima do y, porque o x2 está muito correlacionado com o x1. Tá? Então, isso daí vocês vão perceber. Aí um exemplo, né? Aí eu tenho uma matriz X, lembrando que a primeira coluna é formada de números 1, né? Na regressão múltipla. Se eu fizesse x'(x), aí vai dar esses outros valores, né? Se eu pegar a transposta de x e multiplicar por x. E aí se eu for fazer o determinante de x'(x a menos 1, ou desculpa, de x'(x), eu vou pegar o determinante e tentar inverter essa matriz depois, vocês vão ver que o determinante é igual a zero, tá? E aí, consequentemente, eu não consigo inverter a matriz e aí não consigo encontrar os betas. Tá? Então é isso. Essa correlação perfeita, essa correlação entre as variáveis que vai definir a questão da multicolinearidade. Certo? Agora, a gente quando está falando de correlação entre as variáveis, a gente está falando sempre nas relações lineares. Tá? Porque, por exemplo, considere aí uma função de custo total, em que o y é função do x1, do x ao quadrado e do x ao cubo. Tá? É óbvio que x ao quadrado tem uma correlação muito forte com x, né? Porque x ao quadrado é x vezes x, certo? X ao cubo é x vezes x vezes x. Não existe uma correlação muito forte entre essas três, mas ela é uma relação não linear, tá? Uma cúbica, e a gente só está considerando relações lineares entre as variáveis explicativas, certo? X com, e se eu tivesse beta 2, 2x, aí eu teria uma relação que era linear. Uma era o dobro da outra, tá bom? Então é isso. Então cuidado só, porque às vezes a gente coloca e pergunta, até faz questão isso na prova, e a gente coloca uma relação não linear e na relação não linear a gente não está preocupado com multipolaridade. Tá? Quais são as consequências da multipolaridade? Bom, os estimadores de mínimos quadrados ordinários eles vão continuar não viesados e vão continuar eficientes. Tá? Então, desse ponto de vista, a gente não teria problema. Só que a variância, que é a variância mínima entre todos os estimadores, ela é inflada, tá bom? Pela questão da correlação entre as variáveis. Ou seja, ela é muito maior. Né? Vejam aí como é que está a situação. Eu tenho um intervalo de confiança que ele é calculado pelo beta mais ou menos o valor de t alfa sobre 2 vezes o erro padrão do beta. Se a variância está inflada, o erro padrão também está inflado, certo? E aí eu tenho o quê? Intervalos de confiança maiores. E isso daí acaba fazendo com que eu tenha muitos betas que acabem sendo não significativos, tá? Ou seja, estatisticamente eles sejam iguais a zero. Quando você tem multicolinearidade, é uma característica de você ter um coeficiente de determinação, um R2 muito elevado. Você vai ter às vezes um R2 muito alto e muitos betas não significativos. Se você fizer uma regressão e perceber isso, um R2 altíssimo e muitas variáveis não significativas, então existe um indício de que ali tem um problema de multipolaridade, tá bom? Os estimadores de mínimos quadrados ordinários, os erros padrões, na verdade o correto é falar erros padrão, podem ser sensíveis a pequenas mudanças nos dados, tá? Então, em resumo, os resultados encontrados se tornam duvidosos, tá? Quando se regride com regressores que são colineares. Tá?
Como é que a gente detecta a questão da multicolinearidade? Bom, existem algumas possibilidades. Então, a primeira delas é você perceber de cara que você tem um R2 muito alto e muitos betas que não são estatisticamente significativos. Uma outra situação é quando você pede para fazer as correlações entre os pares de regressores e aí você vê valores muito elevados, tá? 0,90 e tanto, 0,80 e tanto, então são correlações muito altas. Então isso também é uma forma de você ficar atento ao problema da multicolinearidade. Tá? Existe essa possibilidade de você utilizar regressões auxiliares. Tá? O que são as regressões auxiliares? Então pensa um modelo y em função de uma constante, mais beta 1 x1, mais beta 2 x2, mais beta 3 x3, mais o termo de erro. E a gente faz essa regressão. Essa regressão ela vai ter um coeficiente de determinação, um R2, e esse R2 você chama do R2 geral. Certo? E aí depois, como eu tenho três variáveis explicativas, eu posso fazer três regressões que a gente chama de regressões auxiliares. Tá? Nas regressões auxiliares, a minha variável dependente da regressão geral, ou seja, o meu y ali, ele fica excluído, tá bom? Das regressões auxiliares. Tá? Porque, na verdade, eu estou querendo saber se existe relação entre os x, ou entre as variáveis independentes. Então eu faço o x1 em função do x2 e do x3, o x2 em função do x1 e do x3, e eu faço o x3 em função do x1 e do x2. Tá bom? Então eu regredi todo entre as variáveis independentes, eu regredi todo mundo contra todo mundo, certo? E é óbvio que como eu vou fazer as regressões, essas regressões elas também vão ter R2. Tá? Cada regressão auxiliar tem o seu R2. Tá bom? Então, eu vou ter o R2 da regressão de x2 em função de x3 e de x4, o R2 de x3 em função de x2 e de x4, o R2, na verdade, aqui seria de x1 em função de x2 e de x3. Né? Na verdade, x1, x2 e x3 tem que fazer uma ajustadinha. A gente tem x3, x4. E aí, então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que comparar o R2 das regressões auxiliares com o R2 geral. Tá? E aí eu posso utilizar a regra prática de Klein que diz o seguinte: a multicolinearidade é um problema sério se o R2 obtido em todas as regressões auxiliares for maior do que o R2 geral. Então, se lá no meu R2 da minha regressão geral ele deu 0,80, e aí o R2 da primeira regressão auxiliar deu 0,82, o da segunda regressão auxiliar deu 0,84, o da terceira regressão auxiliar deu 0,81. Então, na verdade, os valores dos coeficientes de determinação das minhas regressões auxiliares, eles deram maior do que o R2 da minha regressão geral, né? E aí, então, eu tenho, segundo a regra prática de Klein, um problema de multicolinearidade grave, certo? Uma outra forma de detectar multicolinearidade é calculando ou analisando o fator de inflação de variância. Tá? Então, considere uma regressão múltipla com duas variáveis explicativas. Tá? E aí, então, as variâncias dos betas estimados, né, tirando a constante, vai ser dada por a variância do beta 2, é o sigma 2, né, que é o termo de variância do termo de erro, dividido pelo somatório de x minúsculo ao quadrado, né, x2 ao quadrado, vezes 1 menos o coeficiente de correlação entre as duas variáveis explicativas, né, elevado ao quadrado, e a variância do beta 3 vai ser o sigma 2 sobre o somatório do x3 ao quadrado, e também multiplicado por 1 menos o coeficiente de correlação, que é o mesmo. Né? Então, esses aí seriam as formas para calcular a variância. Dessas formas para calcular a variância, eu posso retirar a razão 1 sobre 1 menos o coeficiente de correlação entre as duas variáveis explicativas elevado ao quadrado. Esse 1 sobre 1 menos o coeficiente de correlação de 2, 3 ao quadrado
mede o grau em que a variância do estimador de mínimos quadrados ordinários ele vai estar inflado pelo problema da correlação entre as variáveis. Tá? Então, esse fator aí, ou essa razão, 1 sobre 1 menos o coeficiente de correlação ao quadrado, é conhecido como FIV, ou no software vai ser VIF, que é em inglês, né? FIV, que é o fator de inflação de variância. Tá? Então, toda vez que o FIV for maior do que 10, então a gente está com um problema de correlação forte, certo? Muito bem. Aí eu só coloco aqui com duas variáveis, com mais de duas. O quadrado do coeficiente de correlação pode ser obtido do coeficiente de correlação o coeficiente de determinação das regressões auxiliares. Bom, e se eu detectar que tem problema de multicolorialidade, como é que eu posso corrigir? Aumentar o tamanho da amostra, porque o problema de multicolorialidade é um problema da amostra, e não é um problema da população. Existe multicolorialidade na amostra, mas não na população. Então, aumentar o tamanho da amostra é uma possibilidade. Eu posso tentar retirar alguma variável, desde que isso não cause o que a gente vai ver mais na frente melhor, que é um viés de especificação, né? Ou uma omissão de variável relevante. Você não pode pegar uma variável que é importante no seu modelo, ou que ela tem que constar de todo jeito no seu modelo, e você pode excluir porque ela está causando um problema de multicolorialidade. Certo? Existem outras formas de fazer isso, utilizando análise estatística multivariada e tal, mas no caso aqui agora, combinação de variáveis, criar um índice, mas nesse nível que a gente está de econometria, então basicamente isso daí seriam as possibilidades que vocês teriam, certo? Aqui dá um exemplo, foi estimado aí um modelo que é o salário em log, né? Em função da educação, da experiência, do tipo de ocupação, tudo estatisticamente significativo, de acordo com o sinal de acordo com o esperado, né? A interpretação aí é um modelo log-lean, né? Então eu posso interpretar aproximadamente que um ano a mais de educação faz com que o salário aumente aí 9,2%, né? Para fazer a análise precisa, eu tive que pegar o exponencial desse verbo, diminuir de 1, multiplicar por 100, mas se eu multiplicar por 100 já me ajuda, que um ano a mais de experiência, por exemplo, aumenta o meu salário em 0,4%. Aí então tem o valor do R2, do R2 ajustado, né? E a questão é, existe multicolorialidade nessa regressão que foi estimada? Educação, experiência e ocupação, eles têm uma correlação muito forte que pode estar atrapalhando. Quando a gente bate o olho, a gente já vê que aquele problema de você ter um R2 alto e muitas variáveis não significativas, isso não existe aqui. Tá? Todo mundo é significativo, o R2 está baixo. Então isso seria um indício de que não existiria o problema da multicolorialidade. Mas a gente precisa fazer as análises. Por exemplo, aqui a gente faz a questão da multicolorialidade. Né? Eu faço a correlação. Esses três gráficos eles são de gráficos de correlação. Tá? Eu tenho a matriz, né, de correlações e eu tenho as figuras. Então ali pela matriz você já consegue perceber também que no geral ali, o mais alto é experiência com ocupação, né, que não dá nem 0,5, ou seja, é baixo. Tá? Então a correlação aparenta não ser um problema forte na multicolorialidade. Aí aqui o que foi que aconteceu? Vocês podem perceber que eu estou rodando educação em função de experiência e de ocupação, né? Estou rodando experiência em função de educação e ocupação, e eu estou rodando ocupação em função de educação e experiência, certo? Então, isso daí que eu estou querendo analisar? A questão se o R2 das regressões auxiliares ele é maior do que o R2 geral, né, da minha regressão geral, que seria essa regressão aqui. Tá? Muito bem.
No exercício prático, a gente vai fazer isso aqui melhor, porque aqui a gente está percebendo que não tem o R2, né, da regressão para a gente analisar, certo? É um problema. Mas efetivamente o que nos interessa é o cálculo do fator de inflação de variância. Tá? Então está aí o fator de inflação de variância, o VIF, em inglês é VIF, né? Uma forma de calcular, você coloca VIF e aí coloca ali LM, né? E aí o modelo que você está estimando. E aí você vê que as três variáveis, educação, experiência e ocupação, todas elas têm VIF muito baixo, próximo de 1, né? E lembrando que só vai ter um problema forte em multicolorialidade quando a gente tem um fator de inflação de variância acima de 10. Então aí está longe disso daí, a gente efetivamente nesse modelo não tem essa preocupação com a multicolorialidade. Tá certo? Então pessoal, era isso. Agora a gente vai fazer a aula prática no próximo vídeo, tá bom? Pois então, ok. Um abraço.